O gerente me obrigou a conseguir um atestado médico, mesmo sendo ilegal fazê-lo. O médico escreveu para ele a nota mais passivo-agressiva possível, me afastando por 2 semanas em vez de 2 dias para lhe dar uma lição. Postei isso, mas foi removido e acho que talvez tenha sido porque não deixei a obediência maliciosa clara o suficiente, então vou tentar novamente deixar bem claro. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, trabalhei em um supermercado. Devo observar que eu era uma funcionária bastante confiável. Nunca cheguei atrasada, na verdade, muitas vezes chegava cedo e raramente faltava ao trabalho. Na época em que isso aconteceu, eu não tinha faltado ao trabalho por 9 meses, e mesmo assim, o gerente me mandou para casa. Eu tinha ficado acordada a noite toda, alternando entre calor escaldante e frio congelante, então estava obviamente febril, e tinha vomitado nas 2 pontas, digamos assim. Em um determinado momento, por volta das 2 da manhã, eu estava no banheiro, com a cabeça na pia, completamente miserável. Devo ter desmaiado porque a próxima coisa que me lembro foi levantar a cabeça da pia e eram 7 da manhã. Eu deveria começar a trabalhar às 12 horas daquele dia, mas obviamente isso não ia acontecer. Então liguei para o gerente. Vamos chamar o gerente de Steve. Steve era conhecido por ser um verdadeiro idiota. Ele nunca acreditava em ninguém que faltava ao trabalho, exceto seus melhores amigos, geralmente outros gerentes, nunca funcionários de nível inferior, mas muitas vezes faltava ao trabalho ele mesmo. Muitas vezes sabíamos que era porque ele estava de ressaca e não realmente doente. A conversa foi a seguinte. Oi Steve, desculpe, não posso ir trabalhar. Estou doente. Steve, do quê? Não sei. Acho que pode ser gripe. Fiquei acordada a noite toda passando mal e estou com febre. Steve, não seja boba. Se você tivesse gripe, estaria completamente abatida. Preciso de você aqui. Venha trabalhar ou será demitida. Não posso. Acabei de dizer que não consigo parar de vomitar. Desmaiei. Steve, com raiva, ou você vem trabalhar ou traz um atestado médico, ou será demitida. No Reino Unido, você tem permissão legal para se auto-certificar por 5 dias. Isso significa que você pode dizer ao seu empregador que está doente e não precisa de um atestado médico. Se você estiver doente por mais de 5 dias, precisará de um atestado. Também é ilegal exigir um atestado médico durante o período de auto-certificação. Eu sabia disso, mas estava apavorada. Isso aconteceu durante a recessão. Não podia me dar ao luxo de perder meu emprego. Então me vesti. Quase desmaiei tentando fazer isso. Depois, caminhei até o consultório médico, a 25 minutos de distância. Acabei esperando na sala de espera do médico por pouco mais de 1 hora, o que para uma consulta sem agendamento foi bem bom. Entrei para ver a médica e ela ficou furiosa comigo por ter ido até lá. Você não deve ir ao médico quando está com resfriado ou gripe. E claro, eu sabia que deveria ser capaz de me auto-certificar. Ela me disse isso, dizendo que eu não deveria estar ali e que deveria ter ficado em casa. Então expliquei o que tinha acontecido com Steve e como ele tinha ameaçado me demitir por causa disso e que eu não podia me dar ao luxo de perder meu emprego. Eu estava lutando para sobreviver. Minha médica direcionou sua raiva para o meu gerente. Ela perguntou se eu recebia salário por doença da empresa, e eu disse que sim. Ele quer um atestado médico, não é? Disse a médica. Ok. Vou dar um atestado médico para ele. Agora, meu gerente só queria um atestado confirmando que eu estava doente, mas em vez disso, minha médica escreveu algo parecido com isso. Meu nome compareceu ao consultório porque o nome do gerente insistiu que ela viesse, apesar do fato de que isso é ilegal e todos os funcionários têm permissão para se auto-certificar. Devido a ser forçada a fazer essa viagem desnecessária e altamente perigosa quando a paciente está doente, tem febre de 39 graus Celsius e quase desmaiou na sala de espera, estou assinando meu nome de licença por 2 semanas completas para se recuperar. Se o meu nome tivesse sido autorizada a se auto-certificar como manda a lei, ela talvez só precisasse de alguns dias, mas devido ao esforço excessivo, agora precisa de 2 semanas completas. Ela não deve ser autorizada a trabalhar até data 2 semanas depois.
A médica disse que teria me dado licença por mais tempo, mas esse era o máximo que ela podia fazer sem exigir mais evidências. Então, basicamente, em vez de ficar de licença por alguns dias, agora eu estava de licença por 2 semanas completas, e seria paga por isso. Fui para o meu local de trabalho, quando um dos gerentes de plantão me viu e perguntou o que diabos eu estava fazendo ali. Para ir para casa, eu estava obviamente muito mal. Expliquei o que aconteceu. Eles concordaram em me ajudar a descer as escadas até o escritório de Steve e foram comigo para dentro. Entreguei o atestado para Steve. Ele parecia preocupado e tentou dizer: eu não estava falando sério sobre te demitir. Bem, quando você rosna com raiva ao telefone, parece que está falando sério. O gerente de plantão então declarou que ia me levar para casa. Era claro que Steve queria discutir, mas teve o bom senso de saber que não deveria. O gerente de plantão então me levou para casa, certificou-se de que eu estava bem e depois voltou para o trabalho, onde informou o nosso representante sindical do que tinha acontecido. Steve teve uma audiência disciplinar onde recebeu uma advertência severa e uma advertência. Steve tentou argumentar que nunca disse que eu seria demitida e que eu estava mentindo e simplesmente decidi ir ao médico, mas o gerente de plantão disse que ouviu admitir isso quando disse para mim que realmente não estava falando sério. Me senti melhor depois de alguns dias e aproveitei minhas 2 semanas de folga, totalmente paga, e aproveitei o bom tempo que fez. Enquanto isso, Steve foi forçado a fazer horas extras porque estávamos com falta de funcionários. Então, graças à médica, em vez de ficar de licença por alguns dias, acabei tendo uma bela férias de 2 semanas pagas, e Steve recebeu uma advertência final, tudo porque ele insistiu que eu pegasse um atestado médico. Edit, para esclarecer toda a questão de você não deve ir ao médico quando está doente. Eu deveria ter sido mais específica, a regra é que você não deve ir ao médico quando está com resfriado ou gripe. O motivo é que não há muito que um médico possa fazer, exceto recomendar que você tome remédios para resfriado e gripe de venda livre. Portanto, é recomendado que você não vá ao médico se estiver com resfriado ou gripe. Em vez disso, tome remédios em casa ou compre alguns na farmácia, em vez de correr o risco de infectar as pessoas que estão esperando no consultório. Mesmo assim, não é uma regra rígida, mas uma cortesia comum pedida às pessoas. Se você realmente quiser, você pode ir.